cortar as raízes ruins. Você vai saber sobre isso. Como descobrir as raízes? Hoje nós vamos tratar desse assunto. Semana passada nós falamos da importância de você cavar com a pá da sinceridade. Para você chegar na raiz, você tem que cavar, você tem que ir fundo. E para você descobrir a raiz, você tem que ser sincero com você mesmo, você tem que ser verdadeiro, quer dizer, não tentar encobrir, né? E hoje nós vamos falar mais sobre esse processo de descobrir as raízes. Então, olhando aí na folha, começamos com a base nesse Provérbios 14, que diz assim: a sabedoria do prudente é entender o quê? O seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Quer dizer, o meu jeito, o seu jeito, a sua forma de andar, a sua forma de se conduzir, as coisas que você faz, seu comportamento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O coração conhece a sua própria amargura. Muito bem. Então, continuando aí. Por que eu faço as coisas que faço? Por que me comporto dessa maneira? De onde vêm os meus problemas? São perguntas que nós temos que fazer para começar a descobrir de onde vêm os comportamentos, os frutos ruins. Por que eu faço o que eu faço? Quando eu fiquei com aquela raiva de mim mesmo, aquele conflito comigo mesmo, quando eu descobri que eu tinha me tornado uma versão mais jovem do meu pai, quando eu tratava a Cristiane com o silêncio, quando eu ficava com raiva dela, eu tive que fazer essa pergunta sobre mim mesmo. Porque o meu conflito era, eu odiava, na minha infância, eu odiava ver meu pai de mal com a minha mãe por dias, semanas, o período mais longo que ele ficou em casa sem falar com ninguém. Ele entrava mudo, saía calado, não falava com a minha mãe, não falava com os filhos. O período mais longo que ele fez isso, bateu o recorde, foi 8 meses. Imagine você conviver com uma pessoa que entra e sai de casa com a cara fechada, e o pior não é isso. É que da porta de casa para fora era normal com todo mundo. Ria, brincava, falava normal com todo mundo do lado de fora de casa. Entrava em casa, silêncio total com todo mundo, que ignorava simplesmente quem estava em casa. Eu odiava aquilo. Eu falava, por quê? E eu falei, poxa, quando eu me casar, eu nunca vou fazer isso com a minha esposa. Mas eu acabei fazendo. Então aquilo me dava raiva 2 vezes, duplamente, porque era o problema que eu estava vivendo com a Cristiane, e segundo, que eu estava fazendo o que eu sempre abominei no meu pai. Então eu tive que fazer essa pergunta aqui, por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu faço isso? Até você fazer essas perguntas, você justificava isso, né? Que é um empecilho para muitas pessoas, é fazer essa pergunta aqui. Reconhecer que aquilo ali não é legal. Normalmente, eu lembro que você justificava, eu sou assim. Eu sou assim. Ou se você não tivesse me irritado, eu não teria ficado assim. Eu não sou como você. Né? Então, a pessoa, quando ela acha uma justificativa, ela não faz as perguntas certas. Ela coloca ali na conta daquela justificativa. Então, por 12 anos, o Renato fez isso comigo. 12 anos. Não 12 anos de silêncio não, gente, tá? Mas toda vez que ele não gostava de alguma coisa que eu falava, ou que eu fazia, qualquer coisa, ele me dava esse tratamento de silêncio. Mas descobrir a raiz, primeiro,
é importante, porque senão você não sabe o que você vai cortar. Você pode cortar a raiz boa se você está tentando só cortar raízes. O sábio procura entender, usando a inteligência, o seu próprio caminho. Conhecer a si mesmo nos ajuda a identificar nossas fraquezas e assim desenvolver estratégias para lidar com elas. Então, é sábio você procurar se conhecer. Às vezes você está tentando conhecer a outra pessoa, né? O solteiro vai namorar, vai começar a namorar. É claro que você tem que procurar conhecer a outra pessoa, mas você mal se conhece. Você mal se conhece, mal se entende, e você está tentando conhecer outra pessoa. Você vai descobrir que quando você se conhecer, você vai ter mais habilidade de conhecer qualquer pessoa, de entender qualquer pessoa. Quando você começa a se entender melhor, você então começa a entender as outras pessoas de maneira mais fácil. Mas o grande problema desse mundo é que as pessoas mal se conhecem, mal se entendem, e muito menos quem está à frente delas. Nós conversamos estávamos vendo o testemunho de uma jovem que cresceu com o pai alcoólatra, a mãe, como você pode imaginar, infeliz, sempre tendo que fazer tudo em casa porque não podia contar com o marido, com o pai. E a mãe, muito revoltada com a situação, o que ela fez? Tentando, na melhor das intenções, que normalmente é a melhor das intenções, né? Querendo proteger a filha de sofrer lá na frente, ela falou para a filha assim: minha filha, quem arruma homem, arruma sarna para se coçar. Foram essas as palavras da mãe para a filha. E a filha, vendo o sofrimento da mãe e vendo o pai daquele jeito, alcoólatra, a filha aceitou aquelas palavras da mãe como sementes no seu coração, e aquelas palavras começaram a criar raízes dentro dela. Isso ela era bem jovem. Então o que aconteceu? Ela cresceu, ela se tornou adulta, e com esse pensamento: eu não quero saber de homem, eu não quero saber de casamento, eu não quero saber de namoro, não quero casar, nunca vou casar. Por quê? Por causa disso. Se alguém ouvisse ela falar na faculdade, as amigas, né, ouvissem ela falar, pensaria: poxa, ela é uma mulher independente, empoderada, olha só, não precisa de ninguém, ela é suficiente para ela mesma e tal. As suas postagens nas redes sociais deviam ser postagens assim de mulher empoderada. Todo mundo é o que via, era a folha e galho que se via, mas a raiz era isso, o que a mãe sofreu e o que ela viu no pai. Então pensou: homem igual sarna. Meu Deus do céu, que imagem horrível, é ou não é verdade? Que raiz horrível. Quando ela chegou às palestras, e engraçado é que, mesmo assim, ela se relacionou, né? Por quê? Porque a pessoa, ela pode dizer assim: não quero ninguém, mas chega uma hora que o coração grita, é ou não é verdade? O coração se apaixona, a pessoa fica carente, daqui a pouquinho ela vai lá e se relaciona por causa da necessidade. Aí não sabe nada sobre relacionamento, entra de uma maneira tóxica num relacionamento, também vai atrair outra pessoa tóxica, aí sofre, confirma a profecia da mãe. Ah, tá vendo? Homem realmente é sarna. Tá vendo que eu sofri com esse homem? Mas não é porque homem é sarna, é porque ela estava doente. Suas raízes estavam doentes. Então, quando ela chegou à terapia do amor, ela veio primeiro para se curar disso. E hoje ela está casada, está bem, feliz e tal. Mas a vida só mudou quando ela entendeu isso. E você tem que se perguntar: por que eu sou assim? Por que eu faço essas coisas que eu faço? O coração conhece a sua própria amargura. Quer dizer, no fundo, nós sabemos de onde vêm nossas amarguras. Se buscarmos entender o nosso caminho,
conheceremos as raízes dos nossos problemas. O que dificulta, infelizmente, é a dor de reconhecer essas raízes. Muitas vezes não queremos dar o braço a torcer e admitir nossas raízes ruins. É mais conveniente e agradável para nós simplesmente culparmos a outros por nossos fracassos e encontrarmos desculpas em circunstâncias externas para justificar nossos problemas. Quando o Senhor Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore, dentro do assunto, ele apontou a raiz dos frutos ruins, que é o coração humano. Coloca para mim, por favor, Mateus 12, do 33 ao 35, para a gente ler essa passagem. Está aí. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Quer dizer, raiz má, fruto mau. Então, Jesus, voltando à folha aqui, ele apontou a raiz dos frutos ruins, que é o coração humano. Esse coração é símbolo das emoções humanas, o depósito de sentimentos e detritos emocionais. O coração não pensa, faz o que não é inteligente e não quer saber das razões, apenas das emoções. Quer dizer, eu não quero saber a consequência, eu vou fazer agora e depois eu resolvo. É o que o coração normalmente faz. E o mundo fica seguindo esse conselho. O conselho máximo aí do mundo, nas músicas, nas novelas, nas séries e tal, é: siga o teu coração. O que o teu coração manda você fazer? Ah, então siga o teu coração. Quer dizer, é o maior vilão que você pode seguir, é o teu coração. De acordo com a palavra, o coração é enganador. Se é uma coisa que você não tem que seguir, é o teu coração, segundo a palavra de Deus. Quer dizer, o mundo dá o conselho contrário. E por isso as pessoas sofrem. É no coração que nascem os pecados conhecidos como capitais. Pecados capitais, né? Quer dizer, os pecados mais nocivos e perigosos, porque dão à luz a outros pecados. Aí estão as raízes principais e mais profundas de todos os problemas. Lide com essas raízes principais e os frutos delas também serão solucionados. Então, uma pequena ilustração aqui como exemplo para você. Você vai ver aí a árvore e embaixo as raízes. Então, raízes principais. Então, nós temos algumas aí. Então, vamos escolher. Provavelmente não vou poder falar todas, mas vamos dizer algumas aí. Hipocrisia, lá começando da esquerda. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma raiz. O que é hipocrisia? O que é hipocrisia como raiz principal, pecado principal? Ela gera. O que ela gera? Ela gera o fingimento. A pessoa que é hipócrita, né, a hipocrisia, ela encobre os defeitos dela. Ela encobre. Então, a raiz da hipocrisia faz com que a pessoa finja, minta. Então, a mentira está dentro dela. E essa raiz faz com que ela encubra as outras coisas. Quer dizer, a pessoa às vezes está mal, ela está morrendo, mas está mantendo a aparência de que está tudo bem. Está prestes a esposa está prestes a pedir o divórcio e o camarada lá, está tudo bem. Nós já atendemos casais que sentam à nossa frente e a gente pergunta: o que está acontecendo? E o marido está todo posudo assim.
Para mim está tudo Para bem. mim está tudo bem, é ela que está reclamando. Para mim está tudo bem. E a gente vira para a esposa e para você. Eu quero o divórcio. Isso porque está tudo bem para ele. Né? Quer dizer, a pessoa não enxerga o problema. Por quê? Uma raiz de hipocrisia, de querer mostrar, misturada com outra raiz aqui, que tem outra que é grande, que se chama o quê? Orgulho. Ela, a mais embaixo, lá, mais profunda, orgulho. A raiz do orgulho faz com que a pessoa cometa o quê? Que tipo de problema ela gera com o seu orgulho? Ela não reconhece os próprios erros. O orgulhoso nunca vai admitir que está errado. O orgulhoso nunca vai pedir perdão. Nunca vai dizer, me desculpa, eu errei. Nunca vai dizer assim, eu não sei, eu preciso aprender. Nunca. O orgulhoso, ele vai sempre dizer que sabe, né? Que pode. Eu não preciso, né? Quantas pessoas falam assim, eu não preciso aprender nada, tá? Tá mal, o relacionamento tá ruim, mas a pessoa, não, eu não preciso aprender. Aprender relacionamento, como assim? Isso é orgulho. O orgulhoso, ele tem uma autoconfiança demasiada, exagerada, por isso ele acha que não precisa mudar nada. Tem muita dificuldade de lidar com os erros dos outros, porque não enxerga os dele, só enxerga os dos outros. Então, o orgulho é uma das principais raízes. Como eu disse, não vai dar tempo de falar de todas as raízes, mas você tem aí hipocrisia, glutonaria, né, que são os apetites carnais, cobiça. Você olha com os olhos e pela cobiça vem dívidas, pela cobiça vem adultério, vem traição, prostituição, inveja, preguiça. A pessoa tem uma preguiça de fazer o que tem que ser feito. Medo. O grande pecado de muitas pessoas é o medo, que é a falta de fé. A pessoa tem medo do pior, então pelo medo ela vai fazendo as coisas movida pelo medo. Medo de ficar sozinho, então vai lá e casa com a pessoa só para ter alguém ali dizer, eu casei. Medo de ficar pobre, então trabalho, ela é escrava do trabalho porque ela tem medo de ficar pobre. Então, qual é o seu medo? Que medo está movendo você? Então você começa a mergulhar nessas raízes, nesses pecados principais, e você vai começar a descobrir os outros comportamentos que derivam deles.